Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais dramáticas e até perturbadoras da Bíblia. A história de Jefté, lá do livro dos Juízes. É um relato muito intenso que fala sobre liderança, sobre guerra e sobre uma promessa terrível que, nossa, ecoa até hoje. Então, vamos lá entender isso melhor. A história toda já começa com esse voto chocante. É isso que define tudo. Antes mesmo da gente saber quem é Jefté direito, já somos confrontados com essa promessa que vai selar o destino dele e da família dele. Essa declaração já cria o mistério e a tensão de toda a narrativa. E essa é a grande questão, né? Para a gente entender por que alguém faria um voto tão extremo. Primeiro a gente precisa entender o homem que o fez. Afinal, quem era Jefté? O que será que levou ele a esse momento de desespero? Olha, a chave para compreender esse voto está lá no começo de tudo, nas origens dele. A história de Jefté não começa no campo de batalha, não. Começa com ele sendo um pária, uma pessoa expulsada da própria casa. A jornada dele é de puro desespero e, ao mesmo tempo, de uma ascensão improvável. A trajetória dele é impressionante, de verdade. Pensa só, por ser filho de uma prostituta, os próprios irmãos o expulsam de casa para não ter que dividir a herança. Aí ele foge, e olha que ironia, é justamente longe de casa que ele se torna um líder, juntando um bando de outros marginalizados. E aí o que acontece? A guerra bate na porta de Gileade, e adivinha quem eles procuram desesperados para ser o comandante? Exatamente, os mesmos que o expulsaram. E o mais fascinante sobre o Jefté é que aquela imagem de guerreiro bruto, sem muita inteligência, cai por terra. Antes de ir para a luta, ele tentou vencer na conversa. Ele se mostra um negociador super habilidoso que tentou primeiro uma solução pacífica. A lógica dos argumentos dele é impressionante. O rei de Amon chega acusando: vocês roubaram a minha terra. O Jefté, em resposta, dá uma verdadeira aula de história, ponto por ponto. Ele deixa claro que Israel não pegou a terra deles, e sim a dos amorreus. E para fechar, ele dá o checkmate. Olha, a gente está aqui há 300 anos. Por que essa reclamação só agora? Isso mostra uma mente estratégica, muito bem formada. Pois é, apesar de todo o esforço e da lógica impecável dele, a diplomacia não funcionou. O rei de Amon simplesmente não quis ouvir. A guerra, então, virou a única opção. E isso preparou o cenário para a batalha e, claro, para o voto fatídico de Jefté. E aqui chegamos no momento decisivo. A guerra é iminente, o Espírito do Senhor vem sobre Jefté, dando ele o poder para a batalha. Mas é exatamente aí, nesse momento de capacitação divina, que ele faz a sua promessa, tão precipitada. E esse detalhe aqui, gente, ele é absolutamente crucial. O texto deixa muito claro, Jefté já tinha o poder e o favor de Deus para vencer. O voto não era necessário para garantir a vitória, entende? Ela já estava sendo concedida. E isso torna a promessa dele ainda mais trágica. E aqui está o voto de novo. Agora, sabendo que a ajuda de Deus já estava com ele, essa promessa soa menos como um ato de fé e mais como um ato de insegurança, talvez, uma tentativa um pouco boba de barganhar com Deus, talvez fruto da vida difícil que ele teve. A batalha acontece e, como era de se esperar, Jefté vence. E foi uma vitória esmagadora. Ele derrota 20 cidades, subjuga os amonitas, a vitória é total. Mas, com essa vitória, o preço terrível do seu voto agora vai ter que ser pago. Aqui, a história chega no seu clímax emocional. O herói vitorioso volta para casa esperando festa, comemoração, mas o que espera por ele é a realização horrível do que seu juramento impulsivo vai custar. É a cena mais de cortar o coração. A primeira pessoa que sai pela porta de casa, cheia de alegria, dançando para celebrar a vitória do pai, é a sua única filha. Naquele momento em que ele a vê, o triunfo vira pó. Ele sabe que o mundo dele acabou de desmoronar. E a resposta dela é de uma coragem, uma submissão que chega a arrepiar. Ela não reclama, não protesta, ela entende a seriedade de um voto feito a Deus e aceita o destino dela, focando na grande vitória que o pai conquistou para o povo. Ela só faz um pedido: 2 meses. 2 meses para ir para as montanhas com as amigas e lamentar não a morte em si, mas algo específico. Lamentar a virgindade dela. O fato de que morreria sem nunca se casar ou ter filhos. O texto, então, nos dá a conclusão de forma bem sombria e direta. Ela volta e Jefté cumpre o que prometeu. Mas o que exatamente isso significa? Esse é o centro de um debate que já dura milênios.
E isso nos leva à parte final da nossa análise. A história não termina com o ato, mas sim com a interpretação desse ato. O que de fato aconteceu com a filha de Jefté? Essa pergunta que estudiosos e teólogos vêm fazendo há séculos. Será que o texto é ambíguo de propósito? Vamos dar uma olhada nas duas principais interpretações. Então a gente tem basicamente duas grandes correntes de pensamento. De um lado, a visão de que ele a sacrificou literalmente, como um holocausto. Essa visão se apega às palavras exatas do voto e à tolice trágica de Jefté, que teria cometido um ato abominável. Do outro lado, tem o argumento de que, peraí, sacrifício humano era estritamente proibido em Israel. Essa visão sugere que cumprir o voto significava, na verdade, dedicá-la ao serviço de Deus por toda a vida em virgindade perpétua. E os argumentos para isso são fortes, né? Pensa bem, por que lamentar a virgindade por 2 meses, se a vida dela que seria tirada? E por que o texto faz questão de terminar dizendo que ela não conheceu homem algum? É uma pista e tanto. Seja qual for a interpretação, o destino dela deixou um legado. A história deu origem a uma tradição anual, uma forma de memorial para honrar o sacrifício dela, seja o sacrifício da vida ou do futuro. E a gente termina com essa reflexão. A história de Jefté seria uma lição sobre o perigo de fazer promessas a Deus de forma impulsiva? Ou seria uma história sobre a consequência terrível de se manter a palavra custe o que custar? É uma narrativa que nos força a encarar questões bem complexas sobre fé, obediência e o peso das nossas palavras.